Olá pessoal, voltando aos nossos estudos, nós agora iremos trabalhar com gêneros textuais. Será uma aula um pouco extensa, devido ao grande número de gêneros textuais que nós teremos que trabalhar. A aula anterior nós trabalhamos com tipologia textual, que é um assunto um tanto quanto mais resumido, e gêneros textuais será uma aula um pouco mais longa. Portanto, assente-se, acomode-se, que nós vamos trabalhar bastante hoje. Gêneros textuais, conceito e análise. As tipologias textuais são as diversas classificações que um texto pode receber em função da sua intenção. Há inúmeros gêneros textuais, pois são diversos os modos em que os textos são organizados. Os gêneros textuais são as diferentes maneiras de organizar as informações linguísticas, destacando que isso acontecerá de acordo com a finalidade do texto, a forma do texto, a função dos interlocutores e a situação comunicativa. Aqui nós temos o conjunto da tipologia, e dentro desta tipologia estão os gêneros. São gêneros textuais: a notícia, a reportagem, o editorial, a monografia, a tese, o artigo, o soneto, o romance, o conto, a crônica, a bula, o manual, o verbete, a carta, o e-mail, o WhatsApp, receita, palestra, discurso, quadrinho e outros mais. Aqui nós temos neste quadro a apresentação do gênero textual, onde ele é mais empregado. A notícia, a reportagem e o editorial, ele é empregado no jornalismo. A monografia, a tese e o artigo na academia. O soneto, romance, conto, crônica na literatura. Vocês lembram quando nós tratamos da tipologia textual, tinha o texto injuntivo, tipologia tipo injuntiva, que é a bula, o manual e o verbete. São textos que trazem comandos ou explicações sobre algo, que é a bula, o manual e o verbete. Na comunicação, nós temos a carta, o e-mail, o WhatsApp. Também como texto injuntivo, nós temos a receita. A receitinha da vovó também é um texto injuntivo. E temos a palestra, discurso e o quadrinho. Gênero textual notícia. A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação: jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo. Digamos, está descrevendo uma situação e narrando ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. Recapitulando as principais características da notícia: texto de cunho informativo, textos descritivos e ou narrativos, textos relativamente curtos, veiculados nos meios de comunicação, linguagem formal, clara e objetiva, textos com títulos principal e auxiliar, textos em terceira pessoa, ou seja, é uma notícia, ela é impessoal, discurso indireto, fatos reais, atuais e cotidianos. Aqui nós temos o exemplo dos títulos usados dentro desse gênero textual notícia. Nós temos o título principal: Olimpíadas do Rio 2016. Título auxiliar: Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Dentro do gênero textual notícia, nós temos um outro detalhezinho chamado lead.
A lead corresponde à introdução da notícia, portanto, é o primeiro parágrafo que responderá às seguintes perguntas: o que, quem, quando, onde, como e porquê. Trata-se de um parágrafo em que todas as informações que estarão contidas na notícia deverão aparecer. É uma ferramenta muito importante, visto que desperta a atenção do leitor para a leitura da notícia. Aqui abaixo nós temos um exemplo. O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto e os Jogos Paraolímpicos, que contemplam os atletas com necessidades especiais, acontecerão do dia 7 a 18 de setembro. Responde as perguntas: o que, quem, quando, onde, como e porquê. Procure aí nessa lead, ver se você encontra. E finalizando, nós temos aí o corpo da notícia. Nesta parte será apresentada a notícia com descrições mais detalhadas. Olha só este exemplo aqui abaixo. Já o corpo da notícia em si. Segundo a página oficial do Rio 2016, os Jogos Olímpicos vão ocorrer durante 17 dias, de 5 a 21 de agosto, em 4 regiões da cidade maravilhosa, que totalizam 32 locais de competição: Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro. As modalidades olímpicas incluem 42 esportes, onde participarão 10.500 atletas. Bom, aqui nós temos o corpo da notícia, você pode ler, você vê que a coisa já fecha, né? Reportagem. A reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar e ao mesmo tempo em que prevê criar uma opinião nos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Olha só, a notícia que nós vimos um pouquinho tempo atrás, ela não tem esse caráter de formar opinião nos leitores ou de expressar a opinião dos leitores. A reportagem já traz esta abertura. A estrutura básica da reportagem. Vamos lá. Vale lembrar que a estrutura básica dos textos jornalísticos é dividido sempre em 3 partes. Eu já apresentei estas partes lá na notícia, né? Que é o título principal e secundário, a lead e o corpo do texto. As principais características da reportagem: texto em primeira e terceira pessoa, na notícia só em terceira pessoa, presença de títulos, temas sociais, políticos e econômicos, linguagem simples, clara e dinâmica, discurso direto e indireto, objetividade e subjetividade, linguagem formal, textos assinados pelo autor. Pessoal, e para que fique bem claro para vocês a diferença da notícia e da reportagem, eu quero que vocês acessem esse link aí, ó. Tem um ocorrido, tá? E ele está apresentado como reportagem e como notícia. Leiam, gaste um tempo para você perceber a diferença entre notícia e reportagem, ok? E finalizando os gêneros textuais usados pelo jornalismo, nós temos o editorial. O editorial é um tipo de texto utilizado na imprensa, especialmente em jornais e revistas, que tem por objetivo informar, mas sem a obrigação de ser neutro ou indiferente. Então aqui já se distancia da notícia e da reportagem, porque vai trazer a opinião do redator, do jornalista que apresenta este editorial. É comum se ter uma seção chamada editorial na mídia impressa. Então, a objetividade e imparcialidade não são características dessa tipologia textual. Não existe imparcialidade, ou seja, quem estiver assinando o editorial, ele será parcial, ele tomará partido sobre aquele acontecido. Digamos que o editorial resolve opinar sobre a prisão do Lula. Então ele vai se posicionar ou
a favor ou contra. Então o editorial é isso, é opinar, é ser parcial. Imparcialidade não existe no editorial. Logo, os acontecimentos eles são relatados sob a subjetividade do repórter, de modo que evidencie a posição da mídia, do jornal. Quando a gente fala em jornal, ele pode ser impresso, ele pode ser digital, ele pode ser televisivo, tá? Não interessa se ele é vinculado através do YouTube, por exemplo. Nós temos a Jovem Pan, que é uma rádio que faz as suas transmissões ao vivo pelo YouTube, tá? E é jornal também, tem lá vários jornais lá. Assim podemos dizer que o editorial é um texto mais opinativo. Olha só, ele é opinativo, ele é mais opinativo do que informativo. Que na verdade a opinião dele é formada em cima de algo que já aconteceu, tá? Já aconteceu, a informação já vinculou, já ganhou o mundo e agora o editor-chefe, o jornalista responsável pelo editorial, ele vai opinar. Então, o editorial possui um fato e uma opinião. O fato informa o que aconteceu e a opinião transmite a interpretação do que aconteceu sobre a ótica do jornalista. Se ele é um jornalista de esquerda, ele vai pender mais a trazer a sua opinião de esquerda. Se é de direita, trará as suas opiniões vinculadas ao pensamento de direita. Monografia. Monografia é um trabalho dissertativo que se dedica a um estudo específico. Ele é exigido na maior parte das universidades como trabalho de conclusão de curso, mais conhecido pelo temível nome de TCC. Pessoal, isso aqui cai muito pouco em prova. Dos concursos que eu já fiz, eu nunca vi esse tipo de gênero textual, tá? Todo mundo conhece monografia, todo mundo aqui já fez faculdade, não fica tão difícil entender o que é uma monografia. Romance. Romance é a forma literária pertencente ao gênero narrativo e que apresenta uma história completa composta por enredo, temporalidade, ambientação e personagens definidos de maneira clara. O romance é uma narrativa longa com personagens variados. A organização é feita em torno da trama, mas a linguagem é variável, seguindo a proposta em que é ambientado. Pode ser fictício ou mesclar a ficção com a realidade. O gênero textual romance divide-se em romance histórico, romance romântico, romance realista, romance naturalista e romance modernista. O romance histórico destaca a vida e costumes em determinada época e lugar na história. Está entre os que mais utiliza a união entre ficção e realidade. O romance romântico. O romance romântico é caracterizado pelo idealismo, heroísmo, amor a alguém ou à pátria, do verbo haver, constância na luta entre o bem e o mal nesta narrativa. O amor romântico é bastante explorado e, em geral, o desfecho está no final feliz, após a saga dos personagens principais. Também, o romance romântico explora a idealização do homem herói e cavalheiro e da mulher romântica, em geral, submissa à espera de um provedor. Romance realista. A principal característica do romance realista é a crítica social e às instituições, sejam elas políticas, religiosas ou familiares. Tem como marca o determinismo e a crueza dos personagens, sem maquiagem e sem idealismo. O romance naturalista, ainda mais incisivo do que o realista, o romance naturalista aponta os aspectos patológicos dos personagens e suas características irracionais, por vezes grotesca. É uma proposta de revolução às convenções sociais e explora personagens comuns à natureza humana. Romance modernista é um protesto, uma revolução, uma inquietação social, a forte crítica à sociedade e suas convenções é explorada ao extremo. Gênero textual conto. O conto é uma obra de ficção, ou seja, um texto
ficcional. Cria um universo de seres e acontecimentos de ficção, de fantasia ou imaginação. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, personagens, ponto de vista e enredo. Classicamente, diz-se que o conto se define pela sua pequena extensão, enquanto o romance ele é sempre maior, extenso. Já o conto ele é curtinho, mais curto que a novela. O romance, o conto tem uma estrutura fechada, desenvolve uma história e tem apenas um clímax, ou seja, um ponto alto. Uma vez que no romance a trama desdobra-se em conflitos secundários, o que não acontece com o conto. O conto ele é conciso, ele não tem vários conflitos. Tá? Ele tem um conflito só, ele tem um clímax só, ele tem um desfecho só. E outra coisa, ele é curtinho, ok? E agora vamos ver a crônica. A crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Portanto, elas são extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, ela perde sua validade, ou seja, fica fora de contexto. As principais características da crônica: narrativa curta, linguagem simples e coloquial, poucos personagens, se houver, espaço reduzido e acontecimentos cotidianos. Não existe um avanço nem temporal, tá? E nenhuma mudança de espaço. Não existe essa transitividade dos personagens, se houver, tá? Ele não vai transitar nos espaços, ok? Tipos de crônica. Embora seja um texto que faz parte do gênero narrativo, com enredo, foco narrativo, personagem, tempo e espaço, há diversos tipos de crônicas que exploram outros gêneros textuais. Olha só, a crônica jornalística, a crônica histórica e a crônica humorística. Leia a definição para que o vídeo não fique tão comprido, ok? Tá? Leia você a definição para que o vídeo não fique tão comprido. Bom, pessoal, ainda resta aqui a bula. Tá? A bula não precisa nós trazer tanta teoria. A bula de remédio, ela sempre trará o quê? Comandos, orientações. Então não precisamos nos debruçar tanto. A hora que você, se caso tiver uma bula informando algo, você irá identificar logo de cara, não tem como você confundir com uma outra coisa. O mesmo acontece se for um texto, um gênero textual, um manual. Um texto indicando que você vai ter que conectar primeiramente o fio, ver se tem carga elétrica na tomada, conectar o fio, ligar o botão do power, que é para ligar o equipamento. Então, se estiver ensinando você a montar alguma coisa, estiver ensinando como ligar um determinado equipamento, é um manual. E agora nós vamos para o verbete. Verbete é um texto escrito de caráter informativo, destinado a explicar um conceito. Agora ele não está explicando como você vai tomar determinadas atitudes e ações. Tá explicando que é um conceito segundo padrões descritivos sistemáticos determinados pela obra de referência, mais comumente em um dicionário ou em uma enciclopédia. O verbete é essencialmente destinado à consulta, o que lhe impõe uma construção discursiva sucinta, ou seja, resumida e de acesso imediato, embora isso não incorra necessariamente em curta extensão. E eu trago abaixo já para você ler o verbete e já fazer uns exercícios, ok? Gênero textual, carta. A carta ou correspondência está entre os mais aplicados na comunicação do cotidiano. A principal característica desse gênero textual é a existência de um emissor, remetente, e um receptor, destinatário. Com a tecnologia, a carta passou por um processo de adaptação na forma de transmissão, que deixou de ocorrer somente em papel e assumiu o meio eletrônico. Aqui a gente já encaixa também
o gênero textual e-mail. Na atualidade, a forma de transmissão mais utilizada para a carta é o e-mail ou correio eletrônico. Há 3 tipos básicos de carta, independente da maneira como será transmitida: a correspondência oficial, a correspondência comercial e a correspondência pessoal. Vamos lá para a carta pessoal. As cartas pessoais não seguem um modelo pronto. Nelas, o texto reflete as intenções do remetente. Deixa eu consertar aqui. Remetente ao destinatário. Ainda assim, a coerência textual é recomendável como forma do quê? De clareza, a mensagem enviada. É claro que você tem que ter clareza. Se você vai mandar uma carta, seja por e-mail ou via correio, tem que ter o quê? Coerência textual, clareza. Carta argumentativa, além do texto dissertativo argumentativo, a carta argumentativa, embora menos usual, também pode ser exigida em exames para ingresso em universidades ou concursos públicos. Sinceramente, nunca vi carta argumentativa para concurso público, mas teoricamente ela existe. Carta do leitor. As cartas do leitor são enviadas em geral para jornais, revistas, como maneira de conferir apoio ou demonstrar insatisfação com o material veiculado, seja ele informativo ou publicitário. Carta aberta. A carta aberta está entre os principais instrumentos de participação política. É uma maneira de demonstrar de forma clara um problema, assunto ou tema de interesse público. Esses são os tipos de cartas, ok? Carta pessoal, argumentativa, do leitor e carta aberta. Com isso, a gente fecha a questão dos gêneros textuais. E nós vamos agora para fatores de textualidade, coerência e coesão. Fatores de textualidade, coerência e coesão. Os fatores de textualidade foram listados ao longo do tempo por professores, estudiosos, autores consagrados. Esses fatores são requisitos que transformam um amontoado de palavras em um texto. Os fatores transformam o conjunto de códigos em um texto significativo. O texto é uma unidade significativa que transmite uma mensagem. A mensagem pode ter várias finalidades: informar, convencer, desabafar. Os fatores são intencionalidade, ou seja, um empenho do autor. Qual que é a intenção do autor ao escrever o texto? Aceitabilidade, a expectativa do leitor, como ele vai receber esse texto. Situacionalidade, adequação à situação comunicativa. Informatividade, dados agregados pelo autor que o leitor espera que esse texto tenha. Coerência, sentido do texto. Coesão, conexão entre as partes. Eu quero que você dê uma especial atenção a isso aqui. Coerência e coesão. Coerência é o sentido do texto. Você está lendo um texto, acabou de ler e a banca te pergunta: esse texto possui coerência entre os parágrafos? Ou, entre o primeiro e o quarto parágrafo, existe coerência? Ou, existe coesão entre os parágrafos? Ou seja, existe conexão entre eles ou não? Então, guarde bem com vocês: coerência e coesão. Embora as palavras coerência e coesão sejam empregadas em par, não são sinônimas. Ou seja, nada a ver uma coisa com a outra. Coerência é coerência e coesão é coesão. A coerência é muito maior do que a coesão. Tem a ver com o próprio sentido do texto. Então, a coerência aqui, ó, é muito maior do que a coesão. De repente, não há tanta conexão entre os parágrafos, mas se há coerência entre eles, o texto tem sentido. A coesão não está no nível dos sentidos, mas no nível da linguagem. Trata-se de recursos da linguagem por meio dos quais as ideias do texto são articuladas. Abaixo aqui nós temos um exemplo, eu quero que você leia. Eu não vou ler. Leia esta parte aqui. Então eu quero que você leia esse texto: coerência textual e coesão textual.
está aqui bem exemplificado com exemplos, tá? Leia com bastante carinho, com bastante cuidado os exemplos, porque a gente vai trabalhar isso aqui nas nossas questões. Informações explícitas e informações implícitas. Agora, gente do céu, toma cuidado com isso aqui. Informações explícitas e implícitas. Um texto geralmente apresenta informações explícitas e outras implícitas. Então, no texto, informações explícitas estão claramente apresentadas no texto. Nível de leitura, de compreender o texto. Se você compreendeu o texto, você conseguiu encontrar, visualizar, vamos dizer assim, as informações explícitas. Exige que só domínio de vocabulário, conhecimento das estruturas linguísticas. Informações implícitas estão nas entrelinhas do texto. O nível de leitura, e já não é mais de compreensão, é de interpretação. Exige domínio do vocabulário, conhecimento das estruturas linguísticas, reconhecimento de pressupostos, capacidade de fazer inferência. E muita atenção! O limite do texto deve ser o suficiente para extrair as informações explícitas e implícitas. Nós devemos sempre, pessoal, evitar a extrapolação, a interpretação por extrapolação. Não podemos ir além do que está no texto. A interpretação é um nível mais complexo do que a compreensão, mas aquela requer esta para ser realizada. Então, olha só. A interpretação é aquela, requer esta, que é a compreensão para ser realizada. Os verbos depreender e inferir geralmente se associam à busca de informações implícitas em um texto. Então, olha só, a banca te dá o texto. E lá no comando da questão, ela coloca: depreende-se do texto ou infere-se do texto que... Nananana. Então, ela quer dizer o quê? Quer que você retire do texto informações que estão implícitas, sempre que tiver no comando da questão. Depreende-se ou infere-se. Não está querendo informações explícitas, e sim informações implícitas. Vamos trabalhar com alguns exemplos aqui. Doroteia é muito inteligente, apesar de ser mulher. Então, as informações explícitas. Doroteia é muito inteligente, Doroteia é mulher. Vamos a um pressuposto, apesar. Informação implícita. As mulheres não costumam ser muito inteligentes. Então, olha só, Doroteia é muito inteligente, apesar de ser mulher. Então, nesta frase, o que está explícito é que Doroteia é muito inteligente e que Doroteia é mulher. O que está implícito é que as mulheres não costumam ser muito inteligentes. Então, é uma informação, é uma frase extremamente machista, né? Então, a informação implícita não vai além do texto, mas a informação extratextual, sim, tá? Vamos a mais um exemplo aqui. Os juros no Brasil continuam a subir. Então, a informação explícita: o Brasil possui juros. A informação implícita: os juros já estavam subindo. Por quê? Se continua, é porque já estava alto, já vinha subindo anteriormente, antes desta frase ser dita ou escrita, né? Digamos que fosse uma manchete de um jornal: os juros no Brasil continuam a subir. Então, explicitamente, o Brasil possui juros. A informação implícita: infere-se, depreende-se que os juros já estavam subindo. Vamos a mais um exemplo. João parou de fumar. A informação implícita aqui é que João fumava. Informação extratextual: extrapolação. A saúde de João melhorou? Então, olha só, João parou de fumar. Se a gente disser que a saúde de João melhorou, nós estamos fazendo uma interpretação por extrapolação. O texto não é suficiente para dizer que
que se João fumava, parou de fumar, então ele melhorou a saúde. Vai que ele já estava com câncer. Então o texto não nos diz isso aí. Então nós não podemos extrapolar o texto. De repente, lá nas alternativas de um determinado comando da questão, existe uma alternativa que extrapola o texto, vai além do texto. Digamos que o comando da questão tivesse aqui: João fumava. João parou de fumar. Está aqui. Certo? E lá nas alternativas, uma das alternativas tivesse: a saúde de João melhorou. Certo ou errado? Segundo o texto, está errado, porque a frasezinha aqui não diz que João melhorou a saúde, diz só que ele parou de fumar. Ok? Vamos a mais exemplos aqui. Os políticos que roubam devem ser caçados. Neste exemplo aqui, os políticos que roubam devem ser caçados. Informações implícitas, olha só, não está aí explicitamente. Os políticos que roubam devem ser caçados. O que está implícito aí? Todos os políticos roubam? Todos os políticos devem ser caçados? Cuidado para não extrapolar. Ok, pessoal? E no nosso material vai mais informações, mais exemplos e exercícios sobre informações implícitas e explícitas, ok? E por aqui a gente termina, a gente fecha o nosso conteúdo de língua portuguesa, o nosso conteúdo teórico, e agora nós continuaremos com exercícios, tá, de língua portuguesa.